Imagine só, obras-primas do Renascimento guardam segredos tão intrigantes que fazem até o enredo de O Código da Vinci parecer um conto de fadas. Enquanto Dan Brown brincou com teorias mirabolantes que historiadores sérios tratam como piada, a verdade é que a arte renascentista sim esconde mensagens, mas não aquelas que prometem revelar o fim do mundo ou tesouros perdidos. São pistas sutis, provocadoras, às vezes até irreverentes, deixadas por gênios que sabiam. A eternidade não está nos mistérios grandiosos, mas nos detalhes que só os olhos mais atentos captam. E se eu te disser que você pode desvendar alguns deles hoje? Antes, porém, faça um favor a si mesmo, garanta que está acompanhando este conteúdo até o fim, porque o que vem agora vai mudar sua forma de olhar para a arte. Começamos com um retrato que é, na verdade, um documento notarial disfarçado de pintura. O casal Arnolfini, de Jean Van Eyck, parece apenas um retrato comum de um homem e sua esposa em um interior burguês do século XV. Mas olhe mais de perto, na parede ao fundo, uma inscrição em latim anuncia, orgulhosa, Jean Van Eyck esteve aqui, 1434. Não é mera assinatura, é uma prova de presença, como se o artista quisesse dizer, eu testemunhei este momento. E tem mais, o pequeno espelho convexo no centro não reflete apenas a cena, ele revela dois personagens misteriosos na porta, possivelmente o próprio Van Eyck e um servo. Alguns estudiosos arriscam que a pintura era, na verdade, um certificado de casamento, onde o artista agia como notário, imortalizando a união com sua arte. Genial, não? Um contrato matrimonial que virou obra-prima. Agora, prepare-se para um escândalo de 500 anos. Na Capela Sistina, entre os afrescos divinos de Michelangelo, esconde-se um gesto obsceno que o Papa Júlio II, o temido Papa Guerreiro, jamais notou. Ao lado do profeta Zacarias, um anjo faz um símbolo com a mão que, digamos, não é exatamente bendito. Roy Doliner, pesquisador que passou 6 anos decifrando os segredos do teto da capela, garante, era a vingança silenciosa de Michelangelo pelo tratamento hostil que recebeu do pontífice. Um recado subliminar tão pequeno que só quem procurasse ou soubesse onde olhar o encontraria. Imagine a cena: o Papa, em suas visitas solenes, admirava a obra sem desconfiar que estava sendo zoado há séculos. Poesia pura. Mas se falamos em ilusões, nada supera Os Embaixadores, de Hans Holbein. À primeira vista, dois homens elegantes posam diante de uma mesa repleta de objetos que falam de seu poder e erudição. Mas no chão, uma mancha distorcida desafia o espectador. Aproxime-se, afaste-se, mude o ângulo, e eis que surge um crânio. Não é defeito, é anamorfose, uma técnica que distorce a imagem até que o observador encontre o ponto exato para decifrá-la. Ou bem brinca com a nossa percepção, na rotina do dia a dia, a morte é apenas uma sombra sem importância. Mas quando paramos para realmente olhar, ela se revela em toda a sua crudeza, enquanto o mundo real, os embaixadores, os livros, os globos, se transforma em mera ilusão. Alguns críticos dizem que era só um truque de artista. Outros, que era uma advertência, a vida é fugaz, e a arte, eterna. E a estátua de Davi, de Michelangelo? Todo mundo conhece a imagem do herói bíblico, sereno e poderoso, pronto para enfrentar Golias. Mas poucos notam que seu corpo treme. Os músculos do rosto estão tensionados, os olhos levemente desviados, e aqui vem a parte polêmica, suas partes íntimas se contraem. Estudos mostram que Michelangelo reproduziu a fisiologia do medo, a retração dos órgãos genitais diante do perigo. Davi não é um guerreiro confiante, é um jovem apavorado que, mesmo assim, enfrenta o gigante. E tem mais, esse detalhe só é visível se você olhar a estátua de frente, no nível dos olhos. Do chão, como a maioria dos turistas a vê, ele some. Será que o artista queria que só alguns enxergassem sua verdade? Agora, segure-se, a Última Ceia, de Da Vinci, guardava segredos que só a tecnologia moderna revelou. Em 2016, uma parceria entre o Google Arts e Culture e a Royal Academy of Arts escaneou a obra em 1 bilhão de pixels, criando a réplica digital mais fiel já feita, baseada em cópias de alunos de Da Vinci. E o que encontraram? Ao lado da mão de Judas, moedas espalhadas, símbolo óbvio de sua traição. Mas o detalhe mais chocante está em Pedro. Ele segura uma faca, anunciando que logo cortará a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Da Vinci não pintava o futuro, ele codificava o passado e o presente em cada pincelada. E o Criação de Adão, na Capela Sistina? Todos conhecem a cena.
Deus estende o dedo para dar vida a Adão. Mas já reparou no estranho aglomerado de anjos atrás dele? Artistas e anatomistas juram que Michelangelo esculpiu ali um cérebro humano. O gênio, que dissecava cadáveres em segredo, teria representado o ato da criação como um processo intelectual, onde a centelha divina acende a mente. Coincidência? Duvido. Até mesmo o jantar em Emaús, de Caravaggio, esconde um easter egg macabro. Cristo, recém-ressuscitado, aparece a 2 discípulos. Na mesa, uma cesta de frutas e uma sombra suspeita. Olhe bem, é o rabo de um peixe, símbolo de sua divindade. Caravaggio não deixava nada ao acaso, cada sombra, cada gesto, era uma pista para quem soubesse ler. Por fim, a escultura Perseu com a cabeça de Medusa, de Benvenuto Cellini. No escudo do herói, além do rosto petrificante da Górgona, há algo mais, o próprio rosto do artista. Cellini não só assinou a obra no cinto de Perseu como deixou seu autorretrato escondido, como se dissesse, eu, também, sou imortal. Um detalhe ousado para um homem que, aliás, era tão violento quanto sua criação, ele chegou a ser acusado de assassinato. Então, da próxima vez que você olhar uma obra renascentista, lembre-se, os maiores gênios não criavam apenas beleza. Eles brincavam com quem os observava, desafiando, você é inteligente o suficiente para ver o que eu escondi? E agora, a pergunta é, você vai continuar olhando, ou vai começar a enxergar? E agora, prepare-se para um mergulho ainda mais profundo nas sombras da genialidade renascentista, porque algumas obras não apenas escondem segredos, mas gritam advertências que só os mais atentos conseguem ouvir. Tomemos a alegoria de Vênus e Cupido, de Bronzino. O que à primeira vista parece um retrato da paixão e do desejo, na verdade é um aviso sinistro, quase clínico, sobre os perigos da luxúria. Christopher Cook, em um estudo publicado no Journal of the Royal Society of Medicine, revela: esta não é uma celebração do amor, mas um manual ilustrado dos horrores da sífilis. Cada detalhe é uma pista macabra. O beijo de Vênus e Cupido? Uma metáfora da transmissão da doença. A máscara no chão? A falsidade por trás do prazer. E aquele espinho cravado no pé do menino ao lado deles, que ele nem parece sentir? Não é acidental. É a representação cruel da neuropatia sifilítica, onde a dor se torna invisível, mas a destruição é inevitável. A menina que parece indiferente? Seu rosto pode esconder as marcas da doença em estágio avançado. Bronzino não pintou um mito, ele pintou um diagnóstico. E o mais aterrorizante? Ele fez isso com tanta elegância que, por séculos, ninguém notou que estávamos olhando para um quadro médico disfarçado de arte. Mas se Bronzino foi sutil em sua crueldade, Pieter Bruegel, o velho, foi um mestre da provocação disfarçada de caos. As Provérbios Flamengos não é apenas uma pintura, é um labirinto de 126 armadilhas visuais, onde cada cena aparentemente absurda é, na verdade, a ilustração literal de um ditado popular. Algumas você reconhece instantaneamente, como o homem que tenta matar 2 coelhos com uma cajadada só, ou, na versão moderna, pegar 2 coelhos de uma vez. Outras são tão grotescas que fazem você questionar a sanidade da humanidade. 2 homens defecando em um mesmo buraco, simbologia de uma amizade tão próxima que é quase doentia, e que, em russo, virou pitoresco apendurado como um penico sobre um poço. Bruegel não estava apenas documentando a cultura, ele estava nos desafiando. Quantas dessas verdades você ainda carrega sem perceber? E aqui está o detalhe que arrepia: especialistas acreditam que nem todas as poslovitsas foram decifradas. Algumas cenas permanecem um enigma, como se o próprio Bruegel tivesse deixado mensagens para um futuro que ainda não chegou. E então há Albrecht Dürer, o mestre dos códigos visuais. Em A Passeio, uma gravura aparentemente inocente, esconde-se um quebra-cabeça linguístico. No vestido da mulher, letras quase imperceptíveis, o an e a 9. À primeira vista, nonsense. Mas se você brincar com as letras, adicionar um ante-if, como em Tiflis, nome latino para a Hungria, e ajustar a fonética, surge uma referência velada à sua terra natal. E a broche? Um símbolo de status, mas também uma pista: a mulher, apesar do chapéu nurembergense impecável, não é quem parece. Aliás, aquele chapéu, usado apenas por mulheres casadas. O homem ao seu lado, no entanto, não usa aliança. Dürer não estava apenas retratando um casal, estava contando uma história de engano, onde até os acessórios mentem.
Mas se você acha que isso é intrigante, espere até conhecer o autorretrato escondido de Caravaggio. Na pintura Baco, entre uvas, folhas e o rosto embriagado do deus do vinho, há algo mais, um reflexo distorcido em um jarro de vidro. Durante séculos, foi ignorado até que, em 1922, restauradores, limpando a obra com excesso de zelo, quase o apagaram para sempre. Só em 2009, com a reflexografia, os especialistas confirmaram: aquele borrão é Caravaggio aos 25 anos, esticando a mão como se quisesse sair da tela. Ele não assinou a obra, ele se inseriu nela, como um fantasma que observa quem o observa. E aqui está a ironia cruel: o mesmo homem que pintou sua própria imagem com tanto cuidado foi condenado por assassinato anos depois. Será que aquele reflexo era um presságio? Um aviso de que, mesmo na arte, ninguém escapa de si mesmo? E então chegamos ao manuscrito Voynich, o enigma definitivo. Um livro escrito em uma língua que ninguém decifrou, com ilustrações de plantas que não existem, diagramas astronômicos incompreensíveis e figuras nuas banhando-se em fontes verdes. Criptógrafos, linguistas e até inteligências artificiais já tentaram quebrar seu código. Alguns, como o criptoanalista William Friedman, juraram que era um texto significativo em um idioma europeu deliberadamente embaralhado. Outros sugerem que é um artificial, uma língua inventada. Mas e se for algo muito mais simples e muito mais assustador? E se for apenas o diário de um jardineiro louco do século XV, descrevendo como cultivar flores imaginárias? Ou, pior, e se for o último vestígio de uma civilização que descobriu algo tão perigoso que precisou esconder sob camadas de mistério? A arte renascentista não era decorativa. Era uma conspiração de gênios, uma teia de significados onde cada pincelada podia ser uma armadilha, um aviso ou uma confissão. Eles não queriam que você apenas olhasse. Queriam que você descobrisse ou, pelo menos, que se perguntasse: o que mais eu não estou vendo? E agora, a escolha é sua: fechar esta página e seguir adiante, ou começar a examinar cada quadro, cada gravura, cada manuscrito com o olho de quem sabe que, por trás da beleza, sempre há uma sombra esperando para sussurrar seus segredos.